Então, vou fazer agora um resumo sobre lógica combinacional. A solução lógica de um problema ela pode ser obtida por duas maneiras. Ou pela conversão de uma solução que já é conhecida em uma dada tecnologia, ou pela análise das possíveis combinações dos estados lógicos de todas as variáveis de entrada das funções. Aí, nesse segundo caso, a gente usa uma tabela verdade para extrair as funções lógicas a partir das entradas que a gente vai estabelecer na tabela verdade. Então, relembrando o que é uma função lógica, né? Função lógica descreve o comportamento de um sistema, relacionando as entradas com as suas saídas. Isso a gente faz através da álgebra de Boole, onde a gente representa os níveis lógicos pelos valores 0, quando algo é falso, e 1, quando algo é verdadeiro. E aí a gente tem três operações lógicas básicas, que são a função e, função ou e função não, que a gente já viu anteriormente. Então, as etapas que a gente segue até que a gente consiga solucionar um problema é primeiro fazer a interpretação lógica do problema que a gente tem para resolver, passa isso para uma tabela verdade e da tabela verdade a gente extrai as funções lógicas que solucionam o nosso problema. A álgebra de Boole ainda tem postulados e teoremas. Eu não vou demonstrar todos, mas é interessante que leiam o material e entendam eles. Tomando como exemplo esse segundo postulado, então o que a gente pode ver é que A e B é a mesma coisa, igual a B e A. Isso é verdade, né? Se a gente botar qualquer valor para A e para B, a gente vai ver que isso sempre vai ser verdade. Aliás, todos os postulados e teoremas vão ser sempre verdade, né? Mas, por exemplo, se a gente botar aqui A é 0 e B é 1, então 0 e 1, a gente sabe que é 0, que daria a mesma coisa que 1 e 0. Então, pegando agora novamente, fazendo uma função ou, então, A ou B é a mesma coisa que B ou A. Então, se a gente botar 0 e 0, 1 e 1, 0 e 1, 1 e 0, a gente vai ver que isso sempre vai ser verdade. Então, se eu fizer 1 ou 0, eu sei que é 1, é a mesma coisa que 0 ou 1. Tá? Então, depois deem uma olhada em todos esses postulados aqui, e inclusive também que vejam, que estudem os teoremas. Então, pegar um aqui, esse segundo aqui, tomando como exemplo. Então, a negação da negação é o que a gente chama de teorema da convolução. Ou seja, se a gente negar duas vezes, é como se a gente não tivesse negado nenhuma. Ou seja, se a gente pegar o que é a negação do zero, é o 1. E se a gente negar de novo, a gente volta para o zero. Ou a negação do 0 é 1. Desculpa. E a negação do 1 é 0. Se eu negar novamente, eu volto para o 1. Então, se eu tenho o A como 0 ou 1, eu vejo que negar ele duas vezes, eu tenho o próprio A. E eu estou passando aqui rapidamente os postulados e teoremas, apesar de pedir para vocês dar uma lida, mas assim que for oportuno, a gente vai vê-los com mais detalhes para frente, tá? E aí, para que servem esses postulados e teoremas? Para que a gente minimize, que a gente simplifique uma função que é a solução de um problema. A gente vai sempre sair de uma tabela verdade, onde a gente vai ter uma função lógica inicial, e aí, aplicando os postulados e teoremas, a gente vai simplificando a função, que também pode ser simplificada pelo que se chama de mapa de Carnot. Enfim, mas como que a gente, então, obtém uma função lógica através de uma tabela verdade? A primeira coisa que a gente vai fazer é
assinalar todas as proposições, ou seja, todas as linhas da tabela verdade, cuja saída é verdadeira, ou seja, que é 1. E aí a função lógica dessa tabela verdade vai ser o produto de todos esses itens. Ou seja, o que é um produto? É um ou. Tá? Então, a função f é resultado do que? Desta linha, ou desta linha, ou desta linha. Ou seja, do produto dessas linhas que são verdade, que as saídas são verdadeiras. Tá? Então, pegando aqui como exemplo, né, essa tabela verdade, a função lógica dessa tabela verdade é um aqui e um aqui. Então, daqui dessa primeira linha, eu vou dizer que a função, a saída é verdadeira quando eu não tenho A e quando eu não tenho B. Está aqui, não tenho A e não tenho B. Ainda é verdadeira quando eu não tenho A e eu tenho B. Então, não tenho A e eu não tenho B. Ainda é verdadeira quando, na última linha aqui, quando eu tenho A e eu tenho B. Quando eu tenho A e quando eu tenho B. Então, essa função é dada pelo produto desses três componentes. Né? Então, não A e não B, ou não A e B, ou A e B. E aí, aplicando os postulados e teoremas de Boole ou mapa de Carnot, a gente vai ver que essa função aqui nada mais é do que não A ou B. Então, como um primeiro exemplo prático disso, né, a gente vai usar aqui um circuito que a gente já tem, que funciona, né, só que a gente sabe que poderia ser um pouco mais simples, para a gente fazer a aplicação da extração da função lógica que soluciona esse problema através do uso de uma tabela verdade. E aí a gente pode usar, né, o que se chamam de mapas de Carnot, e existem várias ferramentas na internet online para isso. Tá? Então eu usei um aqui na época, né, e aí agora daqui a pouquinho eu vou usar uma outra para vocês verem que existem várias online disponíveis. Mas aqui a gente tem, né, pelo diagrama elétrico, a gente vê que uma lâmpada ela vai se acender se eu apertar em A e não apertar em B, se eu apertar em B e não apertar em C. Lembrando que esse apertar, né, eu estou fazendo de conta que é um botão, mas poderia ser sensores também. Né? E, ou, né, na verdade, se eu apertar C e não A, ou A e B. Então, eu sei que essa solução, né, que esse circuito, ele soluciona o meu problema. Agora eu vou ver se ele poderia ser mais simples. Então, eu vou usar uma tabela verdade. Eu tenho A, B e C. Então, na verdade, eu tenho 3 entradas no meu sistema e uma saída chamada L, né, que é uma lâmpada. Então, sempre que for verdade esse sistema aqui, eu vou falar lá na tabela verdade que eu vou transcrever esse sistema aqui na tabela verdade. Então, essa primeira linha aqui, quando eu tiver A e não tiver B. Quando é que é verdade que eu tenho A e não tenho B? Então, eu tenho A e não tenho B. Essa linha aqui me diz isso. Aqui também eu tenho A e não tenho B. Então, eu vou botar um 1 aqui e o 1 aqui. Essas duas linhas aqui. Porque isso corresponde a essa primeira parte da lógica aqui. A outra parte, né? Quando eu tenho B e não tenho C. Onde é que eu tenho B e não tenho C? Aqui eu tenho B e não tenho C. Então, aqui eu vou botar um 1. Onde mais eu tenho B e não tenho C? Aqui também, ó, na penúltima linha. Eu tenho B e não tenho C. Vou botar um 1 aqui também. Né? E agora essa última parte aqui, quando eu tenho C, e aí uma coisa ou outra desse aqui. Primeiro vamos fazer esse ramo aqui da esquerda. Quando eu tenho C e não tenho A. Onde que eu tenho C e não tenho A? Ó, aqui eu tenho C e não tenho A, então eu vou botar 1. Aqui eu tenho C e não tenho A, então eu vou botar 1. Aqui não tenho mais nenhuma condição dessa.
né? E agora eu vou botar quando eu tenho C, A e B. Na verdade, é a última linha aqui, né? Quando eu tiver C, A e B, eu vou botar um 1 também, que é esse ramo aqui da direita. Então, se eu colocar isso aqui na tabela verdade, né? No final das contas, a gente viu que só isso aqui quer dizer que só o primeiro caso aqui não vai ser verdadeiro, né? O resto tudo vai ser verdadeiro. Eu vou ver que essa função aqui, né, essa solução aqui poderia ser implementada pela função lógica A ou B ou C. Então, se eu tivesse apenas 3 contatos, né, um de cada botão, eu já solucionaria esse problema. Então, com A ou com B ou com C, eu acendo a lâmpada. E isso é a mesma coisa que isso daqui, só que feita de uma maneira mais simples. Por quê? Porque a gente usou uma ferramenta de minimização da função, que é o mapa de Carnot. Aí, é claro, né, se a gente quiser transpor essa função para uma outra tecnologia, como por exemplo SLP, a gente poderia fazer isso também facilmente. Bom, mas antes ali a gente já tinha uma solução implementada, né? Vai haver casos, muitos casos, na verdade, que a gente não tem a solução já implementada. A gente vai ter que elaborar a solução. Então, a gente primeiro vai ter que fazer uma interpretação lógica do que a gente quer, né, para solucionar um determinado problema. Então, fazendo de conta aqui que a gente tem uma prensa, né, onde a gente já sabe que a gente precisa de comandos manuais, que a gente precisa também de uma grade de proteção, que a gente precisa de um pedal para acionamento. Isso tudo são componentes do nosso sistema. Então, eu tenho que saber qual é a lógica do meu problema, né? Quando que eu vou ter condições para dizer que sim, né, o processo de estampagem, né, da prensa tem que ocorrer, tá? Então, eu tenho aqui um problema elaborado, né, verbalmente. Eu tenho que transpor isso para uma tabela verdade. Então, eu começo sempre nomeando os meus elementos, minhas entradas e minhas saídas. No caso aqui eu só tenho uma saída, então nem preciso colocar, né? Mas vou ter 2 botões, né? 2 comandos manuais, eu vou ter uma grade de proteção e eu vou ter um pedal também. Então eu chamei de ABCD. Por que ABCD? Porque as tabelas verdades online que a gente tem geralmente usam as letras do alfabeto, tá? Então é isso, né? Transcrevendo essas condições aqui para a tabela verdade, a gente vai ver 2 comandos manuais acionados simultaneamente vão fazer com que a minha prensa seja acionada. Quando que eu tenho 2 comandos manuais acionados? Quando eu tiver A e quando eu tiver B. Então, eu vou varrer aqui a minha tabela verdade e vou ver, bom, quando é que eu tenho A e B, né? As duas coisas, aqui, está aqui, ó. Aqui eu tenho A e B, tenho A e B, tenho A e B, tenho A e B. Então, as 4 últimas linhas aqui eu tenho A e B. Então, eu vou botar essas 4 últimas linhas aqui, todas com valor 1, né? Porque é isso que eu quero. Quando 2 comandos manuais estiverem acionados simultaneamente, a minha prensa vai ser acionada, né? Quando eu tiver uma grade de proteção fechada, a grade de proteção fechada e o pedal acionado. Então, quando eu tiver C e D, eu vou varrer aqui a minha tabela verdade, vou ver quando é que eu tenho C e D. Aqui eu tenho C e D, né? Nessa quarta linha aqui. Aqui eu tenho C e D. Aqui eu tenho C e D. E aqui eu também tenho C e D. Então, nessas condições, eu vou botar 1. E quando que eu tenho a última condição aqui que vai fazer com que a minha saída seja verdadeira? Quando tiver grade de proteção fechada e um dos 2 comandos manuais acionados. Então, vou ter que ter D e A, ou então D e B. Então, vou ver aqui, quando é que eu tenho D e A? Né? Aqui eu tenho D, mas não tenho nem A nem B. Aqui eu tenho D, mas não tenho nem A nem B. Aqui eu tenho D e B, então vai ser verdade. Aqui eu tenho D e B, vai ser verdade. Aqui eu tenho D e A, então vai ser verdade. Aqui eu tenho D e A, e vai ser verdade. E aqui já era tudo verdadeiro por antes, né? Mas aqui também eu tenho D e A e B ainda, né? Então vai ser verdade. E aqui D, A e B também vai ser verdade, né? Mas, apesar de que já estava antes, tá? Então, a gente vai ver que o resultado
desse cenário que foi desenhado para que aconteça o avanço do atuador, né, para fazer a estampagem, vai resultar nessa função aqui. Então, na verdade, ele já vai dizer para a gente que, então, o que tu está querendo dizer é que quando tu tiver C e D, ou seja, pedal e grade, ou um botão e outro botão, ou um botão e a grade, ou o outro botão e a grade, é porque tu queres que seja acionado a tua prensa. E isso eu posso implementar em CLP, ou se eu quisesse também, eu poderia implementar num diagrama elétrico já para fazer a interface com o meu sistema pneumático. Então, só voltando aqui, né, para mostrar para vocês como é que isso pode ser feito. Então, vou escolher aqui, eu peguei uma ferramenta aqui que é o Carnomap Explorer, tá? 2.0. Então, eu tenho que escolher o número de variáveis, no caso aqui, variáveis de entrada, né? Tem 4 variáveis, então ele já monta a tabela verdade para a gente. E aí eu vou começar a botar os valores 0 e 1 aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Então, deu a mesma coisa ali do que a outra ferramenta, é claro, né? Então é isso.